A paz, a graça multiplicada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero Portela, aqui direto de Fortaleza, estado do Ceará. E que Deus possa abençoar todos grandiosamente. Quero deixar uma mensagem hoje. Já trouxe uma pregação sobre... trouxe uns esclarecimentos na outra pregação sobre a família de Jesus, né? E provei pela Bíblia Sagrada que Maria teve 4 irmãos e irmãs. Mas eu quero trazer mais um tema nessa noite para você. E o tema seria... O tema que eu quero trazer para você hoje, que está me ouvindo, a palavra de Deus. Você casaria com uma mulher, você que é homem, casaria com uma mulher, você católico, ou de qualquer denominação, você casaria com uma mulher para nunca ter relação sexual com ela? Essa é a pergunta. Ou essa pergunta que eu faço também para as mulheres, né, católicas, todas as pessoas. Você casaria com um homem para nunca ter relação sexual com ele? Essa é a pergunta que eu faço. Pergunta que eu quero fazer, trazer um esclarecimento dentro disso. Quero trazer no capítulo 1º livro de Reis, no capítulo 1º, né? Versículo 1º também, né? Que diz assim. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no com roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, presta bem atenção agora. A revelação aqui a revelação desse tema está aqui. Porém, presta atenção no porém. Porém, o rei não a conheceu, né? E essa palavra conheceu, em outras traduções, diz não coabitou. Não teve relação sexual com ela. Então, essa moça foi contratada para servir o rei, para cuidar dele ali, e também aquecer o rei. Quando o rei fosse dormir, ela tinha que dormir agarrada com o rei, né? Abraçada com o rei. Como fosse o papel de uma esposa, né? Ali. Porque o rei sentia muito frio. Então, não somente as roupas dava para aquecer, mas ele teria que ter um aquecimento, um corpo humano. E foi contratada essa moça, uma moça muito boa, uma moça muito gentil, e foi trazida ali para o rei Davi. O que eu quero trazer? Esse versículo, essa comparação, para que você possa entender. Eu quero ligar também no capítulo 1 de Mateus, versículo 25, que diz assim, que José, no versículo 24, José despertou do seu sono, que quando Maria apareceu grávida, José não queria expor a sociedade, porque seria apredejada, e para poupar Maria, José sendo justo, né, não quis infamá-la, né, e poupar ela, e ele intentou deixar ela secretamente, né, mas o anjo do Senhor apareceu em sonho ali a José e disse a ela que não temesse em cuidar dela, porque o que dela era nascido era o Filho de Deus, era o Salvador. E ele, despertando do sono, recebeu a Maria, né? Ou seja, passou a dar atenção a ela, não olhou mais, acabou toda a desconfiança. No versículo 25, que diz assim, e José não a conheceu, ou seja, não coabitou, não se deitou, não fez relação sexual com ela. Até, presta atenção agora a palavra até, né? Até dar luz ao seu filho primogênito e colocou o nome de Jesus. Ou seja, duas palavras que você tem que entender nesse versículo aqui, duas revelações de que ela realmente teve outros filhos e teve relação com seu marido. Foi que ele não se deitou, não coabitou até dar luz ao filho. Senão a Bíblia diria assim, porém José
nunca a conheceu, como faria naquela parte lá de Davi. Porém, diz, porém Davi não a conheceu, ou seja, essa palavra conheceu quer dizer coabitar. Porque se ela morava com Davi lá, como é que não poderia não conhecer? Né? Numa concordância tem coabitar e a outra diz não conhecer. Então, diz assim, e não conheceu até. Se não diria, e José nunca conheceu. E depois até dar luz o primogênito. Porque se fosse o único filho, diria, até dar luz ao unigênito. Ou seja, Jesus. Então a Bíblia, ela fala primogênito, porque para deixar bem claro que se tem o primeiro é porque tem o segundo. Então na Bíblia Sagrada, se você vai encontrar lá, na passagem de Abraão, que Deus pediu seu filho unigênito. Abraão, me dá teu filho unigênito. Né? Isaac leva lá para um dos montes que eu vou te mostrar e faz sacrifício para mim. Né? Então, entendeu? Quando fala unigênito é porque é um. É o único filho. Né? Então, o único filho que Abraão teve ali de Sara foi justamente o Isaac. Então, quando falou unigênito é porque era um. Se tivesse falado primogênito ali, é porque ele teria outros filhos ali com Sara. E ele não teve ali outros filhos com Sara. Dá para entender? Então, quando fala primogênito, é primeiro, é porque teve o segundo, terceiro, quarto, quinto e sucessivamente. E quando fala unigênito, é porque foi só um. Né? Tá falando único, né? E em termos de Deus, Deus diz que Deus deu seu Filho unigênito, em João 3,16, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta que eu faço é para você. Você que é católico, e é amigo católico, você que é de qualquer que defende essa tese que ele nunca teve, né? Você que é mulher ou que é homem, você que é homem casaria com uma mulher no papel e tudo, para ter direito aos seus bens e tudo, morar e não coabitar, não se deitar, não ter relação sexual com ela, você casaria com a mulher? Sim. E você, mulher, você casaria com um homem também para não ter relação nenhuma sexual com ele, morando na mesma casa, né? A pergunta que eu faço, se você disser sim, a pergunta que eu faço é o seguinte: quantas pessoas você conhece na Terra que casou com alguém e não teve relação sexual? Não existe isso. Por exemplo, se você disser que casaria, eu faço a pergunta: onde é que está a misericórdia? Porque Deus, um dos maiores prazeres que Deus deixou de forma lícita foi o sexo dentro do casamento. Ou seja, o sexo dentro do casamento, mas de forma natural. O sexo não é sexo oral, porque isso é fora de parâmetros bíblicos, nem anal, nem de qualquer outra maneira. O sexo no caso, genital, no caso, dentro dos padrões da palavra de Deus, né? Aí eu pergunto para você que você casaria com uma pessoa para não a possuir? Se você, por exemplo, ainda que você sustente essa tese, que casaria ainda, mas você casaria para quê? Então contrataria ela como um empregado, né? Ou seja, ainda que fosse para contratar um empregado, se você fosse trabalhar, a mulher fosse ser um empregado, você ia ficar como um empregado de uma casa, um marido, sem ganhar nada? Só para ter o nome de casada no papel? Você casaria com uma mulher só para ter o nome no papel? Para não usufruir? Porque o casamento ele é consumado quando você tem a relação, né? E o casamento é quebrado também quando há uma traição. Dá o direito até o divórcio, né? Então, o sexo é um dos prazeres melhor que Deus deixou para o homem, porque o homem sofre tanto na terra, isso de forma lícita. Então, se Deus ele fosse aceitar uma tese dessa, Deus não estaria... Primeiro que Deus disse crescer e frutificar e multiplicar e encher a terra. Os irmãos de Jesus, teve Judas que escreveu até uma epístola e Tiago que se destacou, se tornou pastor de Jerusalém. Então, os irmãos de Jesus Cristo se converteram depois da morte do Senhor e deram muito orgulho a Maria e ajudaram a cuidar de Maria, assim como João, o evangelista, a cuidar de Maria, né? Porque
nós olhando pela história bíblica, José, um certo tempo da história bíblica, José se some, né? Eu acredito que José tenha morrido. Então a Maria deve ter ficado viúva. Então quem ia cuidar dela, né? Quem ia cuidar dela? Então os filhos que deveriam cuidar dela. Então os filhos, se tornou-se Tiago um homem de Deus. Um homem de Deus que quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, foi para o céu. E não pôde mais trabalhar na carpintaria, cuidar da casa, mas ele deixou o discípulo e deixou ali um homem espiritual, Tiago, né? E o Tiago ali era um homem de oração, um homem que cuidava da sua família, né? Então é isso que eu quero trazer para você hoje, que você abra a sua mente, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 7:23, por preço foste comprado, não sejais escravo de homens. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 6:19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Pois foste comprado, presta atenção agora no versículo 20, por bom preço. Dá glória, pois, a Deus em vosso corpo, em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós fomos comprados pelo preço de Cristo, do sangue de Jesus. E outra coisa, a palavra de Deus diz: conheceria a verdade vos libertará, né? Então a Bíblia Sagrada é a verdade. Então tudo que não está na palavra de Deus, tudo que é criado, toda tradição, toda cultura, todo pensamento humano, toda filosofia, tudo aquilo que o homem é criado dentro da cultura, que é contra a palavra de Deus, é diabólico, é satânico, que vem do inferno e vem do satanista, né? Vem do satanista, não vem de Deus, né? Então nós temos que procurar ir à Bíblia Sagrada para entender o que está na Bíblia Sagrada, né? Entender o que está no padrão da palavra de Deus. Se eu vejo claramente a Bíblia dizendo que Jesus teve 4 irmãos, dizendo os nomes, eu não creio, dizendo que é Judas, Tiago, né, Simão e José, e eu não creio no que a Bíblia está dizendo, e vou dizer que é uma interpretação. Se eu não creio no que está dizendo a Bíblia diz que se creres verá a glória de Deus, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. Então é necessário que o homem creia na palavra de Deus. Quem crê será vitorioso. Quem crê recebe a bênção, quem não crê não pode ser abençoado. Mas o que Deus deseja do homem é que o homem possa fazer tudo no centro da vontade de Deus, nas normas de Deus, né? O pecado, justamente, é a mulher entregar sua virgindade a qualquer um, como hoje está acontecendo na sociedade, né? Maria é um exemplo de mulher durante o tempo da sua virgindade, diferente de a maioria das mulheres de hoje que se entregam a qualquer homem antes do casamento. As mulheres deveriam imitar essa honra, essa vida honrosa que ela teve. E depois, como mãe, cuidando de família, ou seja, ela deu um exemplo para que toda essa sociedade mundial fazer. Exemplo como mãe, exemplo como mulher, exemplo como serva de Deus, uma mulher santa que nunca deixou de ser santa, né? E o fato de ela ter outros filhos e cuidado, isso aumenta mais a honra dela, aumenta, né? A condição dela aqui perante nessa terra. E agora a adoração mesmo é apenas um que deve ser adorado. No capítulo 42, versículo 8 de Isaías, diz que eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a outro, nem meu louvor aos ídolos. A Bíblia diz que nós, seres humanos, Maria, nós somos o templo de Deus. Então nós somos o templo de Deus que o Espírito Santo deseja morar e habitar. Nós somos o templo de Deus e não o Deus do templo. Maria, ela foi o templo de Deus e não a deusa do templo. Então o problema que os católicos fazem é que eles colocam Maria como a deusa do templo. E a Maria é o templo de Deus, que o Espírito Santo fez uma grande obra e deixou carimbado, que ninguém vai tirar das páginas sagradas o que está escrito, né? Que Deus possa abençoar grandiosamente todos, né? E que as pessoas possam ler a Bíblia Sagrada com imparcialidade, com interesse de coração, né? E receber tudo que Deus tem, todo plano, todo projeto de salvação. Que Deus possa abençoar todos. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu deixo. E Deus possa derramar vitória e entendimento na vida de todos, em nome de Jesus. Amém.